Nesse vídeo eu vou ensinar a construir todos esses jigs para uma serra de bancada zero clearance, ou seja, é corte sem folga. Essa é a peça original. Todos estes corte perfeitamente a 90 graus. Tirar folga do gabarito aqui, desligar a máquina com acionamento no pé, extensão da mesa e muito mais. Então vamos lá. Primeiramente, porque eu escolhi essa marca? Geralmente as minhas máquinas são Makita, porém eu não sou ligado a nenhuma marca, e sim eu pesquiso muito quando eu vou comprar. Porque eu dei preferência a DeWalt, principalmente por essa peça aqui. A da Makita, no caso, ela só é presa por esse lado, então essa peça acaba dando um leve jogo aqui, ó. Essa cremalheira, ó, o trilho, ó, já são dos dois lados. Isso dá total apoio e precisão para ela não entortar. Esse foi o motivo principal. Então vamos lá, as modificações. O primeiro, esse é o gabarito que vem original aqui de corte. Ele tem duas questões. Uma, que se você for cortar algum toco curto, ele está muito distante da serra. E outra coisa, que ele tinha muita folga aqui no trilho. Como que eu fiz para tirar a folga? Coloquei, desse lado tá liso, né? Olha uma fita cinza, aquelas que se destacam do lado, sabe? Aí, ó, você coloca uma fita aqui na lateral dela, você tira a folga desta peça. Primeira modificação é essa, que é bem simples. A questão de desligar a máquina no pé, esse modelo no caso, eu amarrei aqui um enforca-gato no botão, que é um botão que tem um furo para cadeado. Então amarrei lá, passei aqui por trás do cano. Por que a abraçadeira? Porque ela vai dar pouco atrito aqui no tubo, porque é um plástico duro. Então não vai dar atrito aqui na quina também. Outro tipo de material, corda ou arame, que é muito duro, não daria muito certo. Então, para diminuir o atrito, aqui eu soldei um araminho num guidão de CG, que era uma pedaleira que eu achei, né? Então você pode usar qualquer tipo de armação. E para descer aqui, não ir para frente, escapar do meu pé e descer reto, eu simplesmente coloquei uma chapa aqui para ele apoiar ali. Então o botão só vai para baixo. Esse é o acionamento com o pé. Segundo jig, bem fácil de ser feito. O que vem na máquina de empurrar a peça é esse aqui original. Só que não dá muito firmeza e uma que não solta. Em vez que você vai empurrar a peça com as duas mãos para dar mais firmeza, eu fiz esse estilo, chama botinha, né? Nada mais é que esse formato, e embaixo aqui, ó, você deixa esse ressalto na parte traseira. Então você, ó, fica com a mão bem alta, bem longe da serra, e dá muito apoio, porque olha toda essa área que tem embaixo, para firmar a peça contra a bancada, para ela não erguer. Essa aqui, como é só essa pontinha, ó, você tá apoiando no começo da prancha, ela pode querer dar uma levantada. Essa aqui não, você tá apoiando até lá na frente. Então é uma ideia melhor, vamos dizer, mais aprimorada do que esse ferro comum. Aí eu vou explicar como faz esse jig aqui de cortar peças a 90 graus e depois aquele ali. Mas para você fazer esses dois jigs, no caso, vocês vão precisar desse. Por quê? Vocês vão ter que fazer essa ripinha aqui, ó, que vai na parte traseira dos dois, que passa nesse trilho aqui, ó, da máquina. Então quando você for cortar essa madeira, como tem um vão da máquina original muito larga, quando você for cortar a ripa, ela vai querer cair aqui, você pode se machucar. E para trabalhos pequenos assim, tem que ser essa zero clearance, ou seja, sem folga, traduzindo. Então vou ensinar primeiro como faz essa, que é um pouco mais complexo, é o mais difícil do vídeo um pouco, e depois eu falo os dois jigs ali. Como que eu fiz ela? O botão aqui tudo certinho. Eu vou
Primeiro eu peguei a original, coloquei sobre uma madeira que tem a espessura, ó, igual a original, um pouquinho menos, pode ter aqui, ó. Aí você vê da sua máquina aí, no caso. Pega até um pouquinho menos, que é até mais garantido. Achou, pegou uma prancha dessa espessura. Primeiro passo é esse. Segundo, pega a peça original, coloca em cima da madeira e risca o contorno para você cortar na serra. Primeiro aqui de lado, ó, para você tirar. E um tiquinho a mais, vocês vão entender por quê. Porque essa aqui vem com uma leve folga lateral assim, ó. Então é coisa de décimos. Pra você, qualquer coisa, você só dá uma passadinha na máquina, depois tirar o excesso. Aí você risca o contorno inteiro, né? Aí você corta aqui na serra tico-tico, alguma coisa aí do tipo, lixando. Pronto, pegou o formato certo. Você vem aqui e testa se coube aqui dentro da cavidade. Pronto. Você vai ter feito essa madeira aqui inteira. Sem o rasgo, é claro. Aí vocês colocam, vocês deixam aqui. Como a serra vai subir aqui, ó, do lado direito, por favor, segura a madeira com outra madeira aqui. Não vai tentar a mão, que vocês, capaz que vocês erram o lado aí, vocês perdem até o dedo. Vocês sobem um pouco a serra para ver aqui onde vai sair, para passar ela. Depois, como vocês travam ela na máquina? Depois que fez o canal aqui subindo a serra. Aqui no caso, ó, da original, ela é encaixada aqui na frente, por baixo com uma chapinha. E depois travada com o parafuso atrás. O que que eu fiz? Peguei uma chapinha, ó, fiz uma leve mãozinha assim, parafusei aqui na madeira normal, que isso vai encaixado ali na frente. Aí vocês têm que fazer teste aí mais ou menos, ó, até fazer o encaixe ali por baixo. Os parafusos aqui da original, ó, que são esses quatro, são a regulagem de altura para ficar nivelada com a mesa, até um pouquinho mais baixo, né? Mas geralmente perfeitamente alinhado é a regulagem aqui. Como que eu fiz nessa aqui? Ó, os quatro parafusos aqui. Simples, você faz um furo da medida do parafuso bem justa e você faz rosca na própria madeira. Então pronto, você fez os quatro parafusos de regulagem de altura. Para depois vocês colocarem aqui, você nivelar os calcinhos aqui. Nivelar perfeitamente com a mesa. Vocês põem uma régua aqui em cima, vocês veem que está inteiramente nivelado. Aí o mais difícil foi dessa peça foi confeccionar esse botão aqui. Eu caprichei até demais. Esse aqui é de plástico, ó. Que é essa peça aqui que trava ó, você vê que tem uma rampa, ó, de trava. O que que eu fiz aqui? Eu peguei um parafuso de uma medida bem grande, que eu acho que era sextavado. No esmeril ranquei o excesso para ele ficar redondo em volta. Desbastei as duas laterais da cabeça para fazer essa chaveta. Pronto, a cabeça é isso, do formato parafuso. Aqui, ó, a medida do parafuso, ó, bem largo. Aí eu coloquei de espaçador uma porca aqui nesse parafuso para dar altura aqui, ó. Primeiro uma arruela ali para não dar atrito e não desbastar a madeira. Uma porca para dar espaçamento. Uma chapinha. Ó, ela é curvada, eu fui testando para ela entrar ali na pressão, que nem aquela não tinha rampa, aí ó. E na beirada, um parafuso para travar aqui, vocês vão regulando depois a altura, só no teste vocês conseguem fazer isso. E um parafuso aqui, ó, de limitador, ou seja, para bater final de curso. Se não tiver isso, essa chapa pode continuar a girar. Olha onde ela vai pegar, na serra. Se ela continuar aqui, então tem que ter esse parafuso, senão vai bater na serra aqui, vai dar ruim. Um parafuso de limitador, ó, ele para certinho a 90, ó. Então quando vocês fizerem a chapa, vocês deixam a chapa aqui e parafuso aqui. É simplesmente para esse parafuso não chegar lá. Então se o parafuso estiver mais para frente não tem problema, mas é no mínimo aqui nessa altura.
Aí, ó. Olha lá, encaixou na frente. Ó. Sem jogo algum. Essa original tem. Mas por que que ela tem esse vão? Porque a máquina ela tomba a 45 graus o corte. Então ela tem que ser esse rasgo grande. Só que eu nunca mais usei essa máquina, essa peça de original. Somente essa zero clearance aqui. Porque eu não faço corte a 45. Ó a chavetinha, ó. Tá vendo? Vocês vão dobrando a peça até fazer esse clique. Esse clique indica que travou bem. Não tem perigo de escapar. E é claro, depois faz o furo do dedo aqui pra tirar e remover com mais facilidade, né? Que nem essa aqui tem, ó. Então pronto, essa é a peça mais complexa. Como vocês vão fazer esse giga aqui é de corte a 90 graus. Eu vou tirar as coisas aqui e colocar em cima para vocês entenderem mais fácil. A primeira coisa sobre os 2 gigas que vocês vão ter que confeccionar vão ser essas ripas aqui, ó, que vão passar aqui no canal. Qual é a medida desse canal? Aí vai da sua máquina. Você vai ter que pegar a medida de largura aqui, ó, que vai ser a largura que vocês vão cortar aqui. A altura vai ter, não pode ser a altura aqui, vai ter que ser menor que essa altura, porque senão ele vai apoiar embaixo. Eu quero que a prancha fique apoiada aqui, ela que vai raspar. Esse trilho ele só vai segurar a máquina de lado. Então tem que ser uma altura um pouquinho menos do que esse canal aqui. Pronto, pegou a medida, vocês vão pegar uma madeira. Eu no caso usei uma embuia aqui, uma madeira de lei. Porque elas aguentam mais a questão de água, por exemplo, umidade. Se pegar algum tipo, a MDF ou as outras madeiras, se pegar umidade ela já estufa, vai dar ruim com o tempo. Aí vocês vão com a máquina, por isso que eu falei que tem que fazer essa zero clearance, senão é até perigoso fazer essa prancha. Toma cuidado. Que tá com medida pequena, ela puxa, é mais difícil do que não tem apoio. É complicado fazer essa parte. Se não tem experiência, leva no marceneiro aí, que tem bem mais prática, e manda fazer essa ripa. Explica, como eu disse aqui, das medidas. É bem mais seguro para você. É o passo mais perigoso, é essa parte aí, de fazer essas ripas aí. Eu quase perdi o dedão na época, pra vocês terem noção. Aqui, ó, que já faz tempo, mas foi aqui que bateu a mão na serra. Então eu tenho prioridade para falar. Aí, depois que vocês terem confeccionado o trilho, o que vocês vão fazer? Pega uma prancha de MDF do tamanho do tampo da sua mesa aqui, ó. Corta do tamanho da sua tampa. Aí vocês vão pegar 2 trilhos desse, ó, que vocês cortaram do tamanho da tampa. Cortou ali certo. Como eu disse, né, que ela tem que ser menor que a altura do canal. Agora, para colar elas ali, vocês vão ter que pegar e colocar algumas arruelas aqui, ó, pra porca, o que você tiver aí do mesmo tamanho de altura, pra vocês deixar a madeira, vocês colocam as arruelas aqui, coloca a madeirinha, pra madeirinha passar a altura do tampo. Por que isso? E já com cola na parte de cima. Aí, pronto, colocou as arruelas, colocou a chapinha aqui com cola. Você vem com a prancha do tamanho do tampo, põe em cima e alinha mais ou menos no começo da máquina aqui, ó. Deixa secar. Aí depois que secou, você vem para reforçar, faz o pré-furo e trava com uns parafusinhos bem pequeno. Toma cuidado para não rachar madeira. É outro detalhe que eu falo, importante. Aí pronto, fixou a madeira, fixou o trilho, ele já tá no... Aí assim, ó, você vai fazendo o teste se tá justo. Se tá muito justo, você vai e volta para trás e vê aonde tá marcando. Se tiver muito duro, aí você vem com um toquinho, com uma lixa e vai desbastando aqui até ela ficar justa, porém suave ao movimento. Ela não pode dar jogo assim, ó. Se ela der jogo é que o cara fez o trilho muito fino. Tem que fazer de novo. Não adianta, jig é uma coisa complicada. Tem que fazer correto, porque senão você vai se ferrar a vida inteira. E se você fizer bem feito que nem esse aqui, você vai
tem uma praticidade com um tempo absurda. Então vale a pena o esforço e o tempo que você perde para fazer um negócio desse. Pronto, você conseguiu fazer o trilho. Você só tá com essa placa no trilho. O que você vai fazer agora? Achar uma madeira. Olha a largura, ó, bem larga e alta. Tem que ser desse formato mais ou menos. E principalmente aqui, ó, tem que ser esquadrejada, perfeita, reta, que é o que vai apoiar nas coisas aqui. Senão não vai dar tudo errado. Parte plana, essa tem que ser, o resto não. E madeira desse porte. O que você vai fazer? Você vai alinhar aqui, ó, essa beirada e pôr um parafuso por baixo. Então, esse toco vai ficar móvel, essa parte aqui. Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão... Aqui a tábua vai estar inteiriça. Somente com o trilho e com esse toco em cima preso só desse lado. Olha, primeira coisa, segurança em primeiro lugar com essas coisas. Mão pra fora. Porém você tem que segurar aqui e subir nas serras devagar, porque você tem que fazer o canal aqui da madeira. Ela vai subir aqui. Aí você vem empurrando a madeira aqui, ó, com a mão na esquerda também. Depois subiu a serra, apoiando mão esquerda aqui para baixo e a direita aqui empurrando para frente. Então o disco vem aqui até na beirada quase. Não precisa chegar no tocão. Parou aqui, desligou a máquina com o disco alto. Vem com esse quadro aqui, ó. Encosta esse quadro aqui na serra, para você ver perfeitamente como é o 90 graus para essa madeira. Ah, esqueci de dar um detalhe. Tem o parafuso aqui só. Só que embaixo vocês vão passar cola já. Aí, com o esquadro aqui, ó, encostado nesse toco, já está esquadrejado, vocês vão achar perfeitamente o 90 graus. Aí pronto, achou. Deixa aqui descansando para ele colar. Não precisa nem pôr grampo. Se tiver, como o toco é largo e ele tá tudo certinho, ele vai fixar no lugar. Depois que colou, vocês vêm aqui por baixo desse lado e trava com outro parafuso, porque aqui você já tinha colocado um. Fixou a parte mais importante, que é isso que vai dar o esquadro nesse gabarito aqui. Depois, essa parte da frente não tem frescura. Qualquer toco pode ser torto, não importa. Tem que ser largo, porque é o que vai dar sustentação, como isso aqui tem corte, para não dobrar. Então tem que ser uma madeira bem bruta, larga e alta. Aí vocês, mesma coisa, alinha aqui de qualquer jeito e parafusa aqui por baixo. Só nas laterais. Porque dependendo do que você vai cortar com a máquina, se for grande aqui, ó, você vai com o disco até lá na frente, ó. Chega a pegar aqui, dependendo do que você vai cortar. É assim que confecciona esse gabarito. E eu já adianto, é o que eu mais utilizo com essa máquina. Vou cortar rolo grande, alguma coisa que pecinha, até curta, vem aqui perfeitamente a 90 graus. Só que ele tem um defeito que é o que? Olha aqui, ó, o vão. Esse é o limite dele. Se é uma peça maior, não vai ter como você cortar aqui com esse jig. Aí que veio esse. É o mesmo princípio em questão do trilho lá. Alinha o toco, o trilho. Aí vocês vão entrando com isso aqui na máquina, para a máquina já dar o 90 graus aqui na beirada. Então a própria máquina que vai rasgar. Você vai pegar uma madeira que é maior que a serra vai passando aqui e ela vai dar perfeitamente o esquadro a 90. Aí eu colei uma borracha por cima para dar aderência. Então o que é essa peça? Deixa eu tirar essa pra vocês verem melhor. Tá vendo o trilho aqui, ó? O trilho aqui. Então quando vocês colocarem o trilho, ó, com a madeira passando em excesso para a direita, passando para cá, um pouco maior, vocês entram aqui, ó, apoiando a mão aqui sempre, empurrando atrás. A máquina vai dar a perfeição aqui. Aí eu colei com cola de sapateiro uma borracha em cima para dar aderência. Então o que eu uso essa? Quando eu quero cortar alguma peça curta ou
muito curta ou muito longa e eu quero que ela não mova de lugar, eu apoio ela nessa borracha e passo ela na máquina aqui. Então esse é um jig secundário, é bem mais difícil de usar, porque geralmente as peças cabem aqui. Mas eu tô falando, e esse eu nunca vi o pessoal fazendo. Então é uma ideia diferente aí, dependendo com que vocês trabalham o projeto. É uma que dá para ser usada também. E por fim, como essas máquinas são pequenas, ela não tem apoio que você corta para trás. Isso que é o chato dela. Eu já vi o pessoal fazendo umas mesas lá, mas dá trabalho. O que eu achei mais prático no meu caso aqui, ó? Tudo que você corta, ó, olha lá, vai caindo para trás. O que eu fiz, ó? Uma gambiarra simples. Eu coloquei ela em cima de um balcãozinho aqui. Tem praticamente o tamanho dela. E fiz uma extensão. Ó, isso aqui é uma porta de metal, ó. Ó a maçaneta aqui, ó. Eu só dei um leve vão aqui, porque o jig de madeira tem vezes que chega até aqui, então eu deixei um vão. Coloquei qualquer apoio ali, ó, só pra segurar ela. Então ela fica um pouco mais baixa do que a mesa, pro toco não encavalar aqui. Então o toco vem, cai. Olha o espaço que tem. Ele só vai indo pra frente, tá vendo? Você resolve essa questão. E como eu não fiz essa adaptação ainda, a parte de pó dela tá na gambiarrona. Como? Olha lá. Aqui é a saída, né? Certo é se ligar um tubo, fazer uma caixa maior aqui pra baixo. Mas quando eu não tenho isso, ainda não deu tempo, eu peguei uma caixa e fiz um furo, ó. Simples assim. Encaixei aqui. Então é só tirar a gaveta e a caixa e jogar o pó de serra fora. Essa máquina faz bastante pó e é bem barulhento. Então essas foram todas as dicas aí que eu consegui, que eu fiz de modificação na minha. Se alguma coisa agregou desse vídeo pra você, por favor dê um like aí pra ajudar a gente a divulgar pra mais pessoas. Obrigado e até a próxima.